Olá pessoal, meu nome é João Soler, eu sou do Instituto Mazzini e nós vamos começar a partir de hoje uma série de vídeos que a gente tem para produzir para vocês a respeito do tema liderança. Esse vídeo de hoje, que começa agora, ele mostra como é que nós chegamos a esse modelo de mercado de trabalho, essa forma de prestar serviço que nós temos hoje, ok? Eu vou pedir para que, se vocês gostarem e quiserem receber novos vídeos toda vez que nós colocarmos no ar, você curta o vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e sinaliza aqui nesse sininho, porque esse sininho vai fazer com que você receba uma notificação toda vez que nós fizermos um novo vídeo. Um grande abraço para vocês e com bastante carinho a gente começa agora essa série. Olá pessoal! Hoje nós vamos conversar a respeito de como surgiu esse modelo de mercado de trabalho, essa forma de se trabalhar, de se laborar hoje em dia, tá? Tudo isso vem desde a época em que vivíamos nas cavernas. Éramos errantes, ou seja, ficávamos andando para lá e para cá e éramos também caçadores-coletores, porque nós vivíamos daquilo, dos pequenos animais que a gente caçava e das frutas e folhas e raízes que a gente pegava também. A gente dependia disso. E isso fazia com que a gente ficasse andando para outros lugares, porque num determinado local esses alimentos ficavam escassos, a gente consumia tudo e tinha que ficar andando o tempo inteiro, por isso que éramos errantes. E isso foi legal para a gente poder povoar o planeta todo, até o momento em que nós percebemos que das sementes que a gente começava a jogar no chão, começaram a surgir algumas plantinhas ali diferentes que a gente começou a olhar aquilo ali, passou por lá de novo e viu que aquilo ali era um pé de milho, um pé de laranja, alguma coisa assim, né? E então, depois de um longo tempo, nós estávamos no que a gente chama de revolução agrícola. A revolução agrícola foi super importante para fixar o homem na terra. Paramos de ficar andando porque plantamos, né? Nós nos dedicamos, fizemos um tremendo trabalho para plantar algumas coisas ali e nós queríamos então colher os frutos daquilo que ia nascer ali, né? Então foi aí que surgiu os conceitos agora de uma pequena aldeia, uma cidade e tal. Isso mexeu tremendamente com a gente porque a gente podia, a partir de agora então, começar a viver em sociedade, né, com uma aldeia maior, com mais pessoas, poder praticar o que a gente chamava de escambo, né, ou seja, trocar milho por laranja, trocar manga por abacaxi e assim por diante, né? Era muito interessante isso aí. Isso fez que começasse então o comércio, né? Logo, alguns serviços começaram a ser demandados. Por exemplo, alguém para fazer sapato, esse cara então era o sapateiro, tinha o ferreiro, tinha o padeiro. Então esses serviços foram os primeiros serviços que foram demandados pela humanidade, né? Muito interessante isso aí. Aqueles produtos que tinham ali naquele local, nos locais onde eles conviviam, passaram a não ser suficiente, porque começaram a traçar o que a gente chama de rotas comerciais. Então era muito comum, por exemplo, vir uma pessoa de outro país e vender aqui pra gente canela, sal, pimenta, né? Algumas coisas assim. E isso então mexeu na maneira de se fazer comida, né? Tornou mais interessante o ato de comer, de mexer com a alimentação, até mesmo para preservar a alimentação. O sal foi muito importante nisso aí, né? E aí alguns desses caras que mexiam com rotas comerciais e tal, né? Acabaram se tornando o que a gente chamava de burgueses, né? Ou seja, esses caras enriqueceram, esses caras organizaram esses comércios de uma maneira bem mais elaborada e tal, e eles começaram a fazer uma coisa que era muito bacana, que era contratar pessoas para trabalhar para eles. Isso foi genial porque a gente precisava de um cara que tivesse uma cabeça que conseguisse organizar aquilo tudo e ao mesmo tempo esse cara gerava empregos, ele contratava pessoas e todo mundo vivia bem, todo mundo tinha uma boa condição de vida. Logo numa cidade dessa pequena, né, essas aldeias acabaram se transformando em pequenas cidades, né,
Nós tínhamos ali adestradores de cavalos, nós tínhamos o padeiro, o confeiteiro, o músico, o bobo da corte, que era o cara que divertia as pessoas, né? Barbeiro, dentista, o próprio barbeiro que fazia o trabalho de dentista, né? Astrólogo, né? Que era o cara muito importante ali, que ele adivinhava as coisas, né? E por falar em adivinhar as coisas, esse contato assim de não só olhar para cima, onde é que estão as estrelas e tal, mas olhar também para a Terra, começar a dominar um pouquinho do que as plantas poderiam fazer, né? Um chazinho, uma doença que poderia ser curada com uma determinada erva e tal, né? Gerou o que a gente chama de conhecimento cerca da natureza para algumas pessoas, né? Normalmente essas pessoas que tinham esse tempo para ficar olhando não eram caçadores, eram as mulheres, e elas então, depois de um determinado tempo, elas foram confundidas com bruxas, porque elas dominavam, né? Elas tinham o domínio, o conhecimento sobre essas ervas da natureza. Elas faziam parto também, né? Então elas traziam à vida algumas crianças e tal, e elas ficaram muito famosas ali por onde elas viviam, né? E, enfim, tem até um filme muito interessante, se vocês quiserem, se aprofundar um pouco mais disso aí, chamado Red Tent, né? Que é Tenda Vermelha. É bem interessante falar das mulheres de Jacó, é uma passagem bíblica bem bacana, né? Que vai te mostrar isso aí. A gente poderia até estar hoje convivendo numa cultura completamente diferente, dá até para fazer uma reflexão, né? Como é que seria se algumas culturas tivessem sobrevivido, né? No sentido de ter exercitado um poder maior e uma influência maior no mundo, né? Como a cultura celta, por exemplo, né? Hoje a gente ainda vai lá, eu tive a oportunidade de fazer o Caminho de Santiago, eu vi muito de cultura celta ali no Caminho de Santiago, né? É bem interessante, mas os vikings também tinham uma cultura diferente, mas o que nós tivemos foi essa cultura que nós temos hoje. O cristianismo, ele tomou conta de tudo e, enfim, né? Trouxe pra gente um modelo diferente. Bom, vamos pular um pouquinho o tempo agora e vamos para a Revolução Industrial, mais ou menos 1750, né? Na Inglaterra começa um movimento que a gente chama de Revolução Industrial. Aqui no Brasil ele chegou mais tarde, mas enfim, essa Revolução Industrial foi uma outra paulada grande, né? Trouxe uma mudança muito grande na forma de viver, né, das pessoas. Elas que estavam então acostumadas a fazer trabalhos artesanais, o sapateiro, o padeiro, dentro de casa, próximo dos filhos, vendo os filhos crescerem, né? Próximo de suas esposas, das famílias e tal, essa pessoa passa agora a ter que ir para uma cidade, que é onde está instalada essa fábrica, né, da Revolução Industrial, e nessa cidade ela vai ter uma atividade que vai perdurar aí ao longo do dia, algo em torno de 12 a 16 horas, que era a jornada de trabalho, né, no início da Revolução Industrial, sem direito a férias, sábado e domingo, feriado, nada, né, assim. E, assim, pasmem, mas as crianças eram muito requisitadas porque elas faziam um bom trabalho também e o salário delas era infinitamente menor do que se pagava para um adulto, né? Mas a Revolução Industrial, então, tirou esse cara de dentro de casa, né, e levou ele para dentro de um caixote, que é uma indústria, onde ele teve que aprender a conviver no dia a dia com pessoas que ele não conhecia, que não eram parentes dele, que ele não tinha nenhum vínculo com aquelas pessoas ali, né? Então, assim, foi uma mudança muito grande. Mais do que isso, né, a Revolução Industrial, como eles vendiam, por exemplo, enquanto o artesão fazia um sapato por semana, a indústria fazia 5.000 sapatos numa tarde. Então eles precisavam vender isso tudo. Então eles tiveram também que mexer numa coisa chamada estética, moda, né? Eles criaram isso aí. Então tudo que era artesanal passou a ser uma coisa que de menor valor ou de assim inferior, né, naquela época, e tudo que era industrializado passou a ter um valor maior, era mais bem feito, era padrão, então o padrão passou a vigorar. Isso entrou também no nosso sistema de moda. Você passa, existe até hoje uma calça cor de telha, todo mundo vai comprar a calça cor de telha, um brinco, sei lá, com design
assim assado, todo mundo vai ter aquele brinco. Eu lembro de uma novela aí que explorou um pouco o marketing de um esmalte que tinha uma cor azul aí, todas as mulheres passaram a ter aquele esmalte e assim por diante. Por quê? Porque a indústria produzia numa velocidade muito grande, uma quantidade muito grande. Aquilo precisava ser consumido, então se tornou moda. Entende de onde vem esse conceito de moda? Ou seja, todo mundo igual, né? Todo mundo industrializado, todo mundo consumindo aquilo que a indústria fazia. Bom, aí veio um cara aqui no Brasil já, que é o Getúlio Vargas, foi o presidente que fez a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Lembra quando eu falei que a gente trabalhava 16 horas, 12 horas, 16 horas, não tinha férias, não tinha nada, né? Então ele veio criar algumas regras e deu uma mexida nisso aí. Isso foi mais ou menos 1943, você vê assim, parece que é muito tempo, mas faz pouco tempo isso aí, né, que ele fez, né? E essa revolução industrial, junto com a CLT, vigorou até pouco tempo. E mais ou menos em 1984, os militares americanos começaram a perceber, porque eles fazem muita pesquisa, eles estão antenados nos movimentos do mundo, né? Perceber que esse mundo estava mudado, estava um mundo diferente, que uma nova revolução estava vindo por aí. E eles apelidaram esse mundo de mundo VUCA, né? O V é de volátil, o U é de incerto, C de complexo, A de ambíguo. Então, assim, um mundo volátil, né, incerto, complexo e ambíguo era o que estava sendo instalado em 1984. Os militares americanos percebiam o mundo dessa maneira, né? Isso perdurou até o momento em que houve a virada do século aqui e hoje a gente comemora, né, que aqui no Brasil houve uma reforma trabalhista já objetivando reorganizar esse modelo de mundo para o mercado de trabalho que estava chegando por aí, né? Então essa reforma foi muito importante para isso aí. Mas aí, 2020, né, veio o Covid-19 e começaram a se falar muito em um novo normal e tal. E esse Covid trouxe, então, o fim do mundo VUCA e a chegada de um mundo chamado mundo BANI, que vai ser objeto do nosso próximo vídeo, que eu vou pedir para que vocês assistam o nosso novo vídeo, né? O mundo BANI é um mundo totalmente diferente. Eu vou destacar aqui que no mundo BANI o que fica muito evidente é o que a gente chama de ansiedade. Então é um mundo muito ansioso, um mundo em que a gente não pode parar em momento algum, tem que se manter em movimento. Não só ansiedade, mas é um mundo também frágil e a gente vai precisar aprender a mexer com essa fragilidade. Ora, o governador vai fechar tudo, vai promover um lockdown, depois ele abre, aí você, poxa, para sobreviver aquele lockdown é muito difícil, daí a pouco fecha tudo de novo. Ou seja, a incerteza é muito grande, nada é linear, não adianta você fazer um planejamento, porque você não tem certeza mais das coisas, sabe? O que é uma verdade agora pode não ser mais verdade daqui 15 minutos. Então toda essa ansiedade, essa não compreensão do mundo, o mundo acaba se tornando incompreensível, né? Gera esse novo modelo de mundo. Então, quando a gente fala assim, poxa, como é que eu preciso me comportar então diante desse novo cenário, nesse novo mundo para esse mercado de trabalho, né? Que foi sendo construído ao longo dessa história que eu acabei de contar aqui para vocês. Poxa, talvez eu não possa ficar parado, talvez eu não possa mais olhar para trás para ficar colhendo informações para fazer um projeto para o futuro. Eu tenho que olhar para o futuro com a coragem de não buscar mais comparativos no passado, e isso é muito difícil. Isso traz um novo modelo de comportamento desses trabalhadores agora do mundo BANI. Eu vou terminar esse vídeo e termino ele com a seguinte reflexão. Você está preparado para esse mundo BANI?
O que você precisa mexer no seu comportamento para se adequar a esse mundo bunny? Lembre-se do Darwin quando ele falava que não é o mais forte, não é o mais rápido e nem o mais inteligente. Aquele que vai sobreviver é aquele que tem a maior capacidade de adaptação. Como está a sua capacidade de adaptação nesse momento?